Olá, estamos começando mais um quadro Sertão Sustentável da TV Caedes. E o nosso convidado de hoje é o professor Paulo Augusto da Costa Pinto, pesquisador da área de solos e nutrição de plantas, atuando principalmente na produção orgânica de alimentos. Ele é revisor da Revista Brasileira de Solos e da Revista Pesquisa Agropecuária Brasileira e professor aposentado da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. Bem, professor, primeiramente eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite e queria saber do senhor como foi que surgiu o interesse por essa área de pesquisa, de fertilidade de solo, de nutrição das plantas e produção orgânica. Antes de tudo, gostaria de agradecer a você pela honra do convite, através do Caedes, do qual fazemos também parte, com muita honra, e dizer que, por incrível que pareça, a minha vontade para trabalhar na área de agricultura orgânica surgiu depois que eu já estava formado em agronomia e também já tinha concluído o mestrado na parte de solos e nutrição de plantas. Foi um estudante de agronomia de nome Júlio César, conhecido na época da Faculdade de Agronomia do São Francisco, FAMESP, como Pulga, porque era uma pessoa muito determinada e quando ele pegava no pé de alguém, ele realmente não largava. E foi esse estudante, Júlio César, que fez nascer em mim o desejo de conhecer essa importantíssima área da agronomia e das ciências naturais, a da agricultura orgânica. E dali para cá, desde os anos 80, eu me dediquei a essa área, fazendo pesquisas sempre voltadas para a agricultura orgânica e a agricultura sustentável, que são formas de se lidar com a terra e com a agronomia de maneira comprometida com a vida. Professor, o senhor poderia nos explicar o que significa manejo de fertilidade de solos em um sistema de produção orgânico? Com certeza, o solo é parte integrante e, por demais, importante do ecossistema, onde nós temos, além do solo, temos a água, as plantas, os animais, a atmosfera que o envolve, os elementos do clima e o homem. Todas as ações que ocorrem no solo têm reflexo, seja positivo, seja negativo, sobre esta parte tão importante para a vida do planeta. Existe uma camada que nós chamamos de camada arável, com cerca de 1 palmo, um pouco mais do que isso, que é responsável pela vida no planeta abaixo de Deus. E o manejo da fertilidade do solo tem a ver com o conjunto de técnicas ou de práticas que o levam à produção. E essas técnicas têm a ver com a manutenção, o quanto mais possível, da cobertura do solo, seja com plantas, com seres vivos, ou com cobertura morta, para evitar ao máximo os impactos indesejáveis dos agentes que vão deteriorá-lo, que vão degradá-lo. Então, além da cobertura o mais permanente possível do solo, nós temos a adubação verde, a utilização de coquetéis de espécies vegetais, temos a adubação orgânica, seja com o esterco, com os compostos orgânicos, os biofertilizantes, desde que atendendo à legislação do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de modo especial a Instrução Normativa número 46, de modo que esses compostos orgânicos, esses adubos orgânicos,
eles não contêm, entre outros fatores negativos, metais pesados em níveis que comprometam a vida, bem como não contenha organismos patogênicos que possam causar doenças às pessoas que vierem a consumir os produtos resultantes. Além dessas técnicas que nós mencionamos, poderíamos também citar a utilização de pós de rocha, a utilização do gesso agrícola, desde que não contenha índices de radioatividade acima dos limites toleráveis, a utilização de outras rochas moídas, enfim, práticas que levem ao suprimento do solo com nutrientes e à alimentação balanceada das plantas. Professor, o senhor acabou de nos falar sobre esses minerais, sobre os minerais não pesados, para não contaminar o solo. Então, eu queria saber do senhor como é que o senhor encara o uso desses fertilizantes orgânicos nessa produção. É de fundamental importância que se utilizem tanto os fertilizantes minerais permitidos, tipo farinhas de rocha, ou pós de rocha, também se utilizem os adubos orgânicos, aqueles que já mencionamos, de modo que os macro e micronutrientes de que as plantas necessitam como essenciais para a sua vida, eles sejam supridos nas quantidades certas, nas devidas proporções, durante todas as fases do ciclo vegetativo das plantas. E isso deve ser feito exatamente para suprir as necessidades das plantas decorrente das perdas que ocorrem no sistema. De que forma acontecem essas perdas? Através da remoção pelas culturas, as perdas por lixiviação, na medida que a água drena através do perfil do solo, perdas por volatilização para a atmosfera, inclusive podendo causar problemas de ordem ambiental, perdas por reações químicas que acontecem no solo e com isso há uma indisponibilização desses nutrientes para as plantas, elementos também que são fixados pelos minerais de argila e dessa forma é imperioso que se utilize a adubação e também se faça a correção da reação do solo através de gesso, através de calcário. No caso do gesso, ele melhora o suprimento de cálcio para as plantas e ele também provoca a precipitação do alumínio tóxico sem alterar de maneira substancial o pH do solo, mas ele corrige esses problemas ligados à acidez no que respeita ao cálcio e no que respeita também ao alumínio trocado. Então, é de fundamental importância que se usem adubos orgânicos e também corretivos da reação do solo para que as plantas venham ter os nutrientes disponíveis para a sua nutrição. Levando em consideração, professor, todos esses outros fatores que o senhor já citou, é possível considerar viável a produção agrícola sem o uso de adubos sintéticos e de elevada solubilidade? É viável sim, porque os fertilizantes utilizados na agricultura orgânica e na agroecologia, eles, embora lentamente, mas eles têm um potencial já comprovado de que podem fornecer todos os nutrientes que as plantas necessitam, em quantidades e em proporções adequadas durante todo o ciclo de vida das plantas. A utilização de fertilizantes de alta solubilidade e fertilizantes sintéticos leva a uma viabilidade questionável, porque na medida em que fornece esses nutrientes,
tem um custo alto para o produtor, tem uma fabricação requerendo quantidades enormes de energia, tem também um grande custo, que vão ser refletidos lá no produto final. E, além disso, os fertilizantes de alta solubilidade, eles causam distúrbios metabólicos nas plantas e oportunizam a chegada de pragas e doenças, como mostra a teoria da atrofobiose, em que o uso exagerado de fertilizantes ou o uso de fertilizantes com alta solubilidade, e sobretudo quando não há um critério adequado, pode provocar, inclusive, além dos distúrbios fisiológicos, problemas na nutrição daqueles que consumirem esses alimentos, doenças e até a morte prematura. Não é? Em função disso, nós temos uma dependência grande e um grande vínculo entre o uso de fertilizantes de alta fertilidade e o uso de agrotóxicos, em termos de venenos que são aplicados para combater as pragas e as doenças que chegam às plantas em função dos desequilíbrios do metabolismo. Daí, desde 2008, conforme a Anvisa, o Brasil é líder mundial no uso de agrotóxicos. E eu gostaria também de citar que aqui na nossa região, na RID, a região integrada de desenvolvimento econômico, que abrange em torno de 25 municípios aqui na região, em 2013, através da Acavasf, que é uma associação que recolhe as embalagens vazias de agrotóxicos nas propriedades nesses municípios, recolheu cerca de 14,7 toneladas ou 14.700 quilos de embalagens vazias de agrotóxicos. Imagina o volume de venenos que foi aplicado no Vale do São Francisco, na RID, sem falar as embalagens que não são devolvidas. E esse número equivale a cerca de 22,5% a mais de embalagens do que ocorreu no ano de 2012. Então, por tudo isso, a gente conclui que vale a pena adubar com produtos que podemos chamar de amigos da natureza, amigos da vida. Professor, o senhor acabou de nos falar sobre um índice alarmante, que foi registrado aqui na nossa região sobre o uso desses agrotóxicos e fertilizantes inadequados. E aí eu gostaria de saber do senhor quais são as fontes de adubos mais adequadas encontradas aqui no Vale do São Francisco. Muito bem. O produtor orgânico, o produtor agroecológico aqui da região do São Francisco, tem disponível uma quantidade suficiente de fontes que podem ser usadas na agricultura orgânica, na agroecologia. Para o fornecimento do nitrogênio, que é um macronutriente, é o mais exigido pela maioria das culturas, às vezes ele, às vezes o potássio. Então, para o suprimento de nitrogênio, nós podemos dispor dos estercos de caprinos e ovinos, estercos de bovino, compostos orgânicos, a exemplo da Agrovale, ou outros que sejam feitos em casa, nas hortas, etc. Verme composto, ou humus de minhoca, que pode ser feito na propriedade agrícola. Além desses, poderíamos pensar em sangue dos matadouros públicos, desde que devidamente seco, esterilizado e moído. É uma fonte extraordinária de nitrogênio, embora pouco utilizada, mas está disponível. E aqui nós temos um potencial muito grande de sol, que pode-se fazer essa esterilização usando o sol, a radiação solar, ou outras fontes de energia, e
é uma fonte a mais para suprir nitrogênio para as plantas. Ainda para o fornecimento de nitrogênio, nós temos os adubos verdes e os coquetéis de espécies vegetais. Para o fornecimento do fósforo, nós temos os fosfatos naturais de rocha, a exemplo do fosfato, o hiperfosfato de Gafsa e outros fosfatos naturais que chegam aqui à região e estão disponíveis no comércio. O iorim, que é um termofosfato magnesiano e é uma excelente fonte de fósforo para as plantas, claro que quando utilizado devidamente. Para o fornecimento de potássio, nós temos as cinzas de madeira, além delas temos o sulfato de potássio, que pode ser utilizado desde que provenha da rocha, sem tratamentos químicos, e os micronutrientes são fornecidos através dos biofertilizantes, através dos compostos orgânicos e do humus de minhoca, etc., além dos pós de rocha que são utilizados. E com relação à viabilidade econômica, professor, desses produtos orgânicos, o que é que o senhor tem a nos dizer? Está mais do que provado que a agricultura orgânica, a agricultura agroecológica é viável economicamente, utilizando essas fontes orgânicas e minerais naturais de que lhe falamos. O mundo, em 2013, contava com 43 milhões de hectares com agricultura orgânica, claro que incluindo áreas que ainda estão em processo de conversão, ou seja, saindo da agricultura convencional para a agricultura orgânica. Então, nós temos aí que isso é viável, porque se não fosse, não teríamos uma área tão considerável em termos de planeta e uma área crescente, dadas as exigências dos consumidores que não suportam mais comer com resíduos de pesticidas. E na nossa região, no Vale do São Francisco, em função desse volume absurdo de veneno que se usa, e muitas vezes de forma indiscriminada, nós temos um número crescente de casos de câncer na região. A doutora Sheila Bedor, da Univasf, fez um trabalho de tese belíssimo, que está disponível na internet, e esse trabalho mostra essa correlação íntima que tem sido mostrada já por muitos pesquisadores no mundo todo nos últimos tempos, e esse é mais um trabalho riquíssimo e um trabalho feito no Dipolo Juazeiro Petrolina, que eu creio ser uma das regiões do país onde mais se usa veneno em todo o país. Ou seja, o Brasil é o maior campeão de uso de agrotóxicos do mundo, e eu creio que o Dipolo Juazeiro Petrolina é o lugar, talvez, em que se use mais veneno no Brasil. Em um estudo feito com a Amanda Tomiatis, aqui na região, envolvendo várias propriedades, foi estudada a viabilidade técnica e econômica da agricultura orgânica quando comparada com a produção de manga tome no sistema convencional. E foi quebrado aquele paradigma de que a produção orgânica é menor, é inferior à produção convencional e por isso ela é inviável. Mas esse paradigma foi quebrado, porque nos primeiros 3 anos o custo de implantação da manga tome ele é um pouco mais alto para o produtor, quando se considera também o processo de certificação, que tem alguns gastos, e também o solo está se adaptando ao novo modelo. Mas nos anos subsequentes ficou provado que o cultivo da manga orgânica, até em função dos melhores preços do produto final, é viável economicamente, o retorno econômico financeiro é mais rápido e a viabilidade ficou comprovada. Bem, professor, para que a gente possa concluir, eu gostaria que o senhor fizesse
as considerações finais sobre a importância da fertilidade do solo na produção agrícola. A fertilidade do solo é de fundamental importância, porque sem ela as plantas não produzem. Além disso, como já disse, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio vêm da atmosfera e vêm da água. Mas os outros elementos, macro e micronutrientes, têm que vir do solo ou do suprimento através de corretivos e fertilizantes. No Brasil, os produtores, de modo geral, estão lutando para produzir e buscar também fontes de adubos e corretivos, porque cerca de 70% das terras têm algum problema, ou de fertilidade, ou de acidez, ou de outras reações como alcalinidade e salinidade. Então, há necessidade de se manejar adequadamente a fertilidade através de técnicas adequadas, como nós já citamos, de modo que possamos ter uma produção de alimentos saudáveis, que seja economicamente viável, que seja também ambientalmente correta e que seja de forma sustentável para o produtor e que os consumidores recebam alimentos que sejam com qualidade biológica elevada e que possam viver com o mínimo de enfermidades e que possam ter uma longevidade. Mais uma vez, professor, nosso muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço a você, Thaisa, Augusto e ao CAERDS pela honra do convite. E meu desejo sincero é que todos os produtores busquem conhecer os princípios da agricultura orgânica, da agricultura ecológica e que busquem formas também de se adequar a esses modelos, porque são modelos amigos da vida, amigos ou modelos comprometidos com a vida. O nosso programa vai ficando por aqui. Saudações planetárias.